Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Cuidar com Excelência, dentro do curso Ética na Saúde e Ética na Enfermagem. Eu sou José Vieira e hoje iniciamos um módulo essencial para a prática profissional, a responsabilidade ética, civil e penal do profissional da saúde. Para nos ajudar a entender as diferenças e aplicações desses conceitos, temos novamente a participação da professora Keila Passos. Bem-vinda, professora! Olá, José. É sempre um prazer estar aqui, especialmente para falar sobre um tema tão importante. Entender as responsabilidades profissionais é fundamental para que possamos atuar com segurança, ética e dentro da lei. Professora, para começar, como podemos diferenciar as responsabilidades ética, administrativa, civil e penal na atuação em saúde? Excelente pergunta, José. Vamos começar conceituando cada uma. Responsabilidade ética é aquela que decorre da violação dos deveres e princípios éticos estabelecidos pelos conselhos de classe. Quando um profissional descumpre normas como o sigilo, o respeito ao paciente ou age de forma discriminatória, ele responde perante o conselho de enfermagem, por exemplo, e pode sofrer penalidades como advertência, censura, suspensão ou cassação do registro. Responsabilidade administrativa decorre de infrações relacionadas à obediência às normas internas de uma instituição ou de um órgão público. Envolve atos como descumprimento de regulamentos, condutas impróprias no ambiente de trabalho ou insubordinação. Normalmente, as sanções incluem advertências, suspensões ou demissões aplicadas pela chefia ou setor de recursos humanos. Responsabilidade civil refere-se à obrigação de reparar danos causados a terceiros, sejam pacientes ou outros profissionais. Quando o profissional de saúde comete um erro que causa prejuízo, seja físico, psicológico ou material, ele pode ser processado civilmente e ter que indenizar a vítima. Responsabilidade penal ocorre quando a conduta do profissional configura crime, como homicídio culposo, lesão corporal, omissão de socorro ou falsidade ideológica. Nesses casos, o profissional responde perante a justiça comum e pode sofrer sanções como multa ou prisão. Interessante, professora. E como o profissional pode saber quando o erro configura uma infração ética, administrativa ou penal? Ótima questão, José. Muitas vezes, um mesmo ato pode gerar responsabilidades simultâneas em mais de uma esfera. Por exemplo, um erro de medicação que causa dano ao paciente pode configurar infração ética porque fere o código de ética ao comprometer a segurança do paciente. Infração administrativa se descumprir normas institucionais ou protocolos. Responsabilidade civil se houver necessidade de indenização ao paciente. Responsabilidade penal se o erro for considerado imprudência ou negligência grave e causar lesão ou morte. É por isso que o profissional deve sempre atuar com prudência, seguindo protocolos e registrando tudo de forma correta no prontuário. A clareza documental é uma ferramenta de proteção para o paciente e para o próprio profissional. E como funcionam as interfaces entre os conselhos de classe, a justiça comum e as instituições empregadoras nesse contexto? Essa parte é essencial. Quando há uma denúncia, ela pode ser apurada em diferentes esferas. Conselho de classe julga a conduta ética do profissional. Por exemplo, o Conselho Regional de Enfermagem analisa se houve infração ao Código de Ética e aplica as sanções cabíveis. Justiça Comum analisa as responsabilidades civil e penal. Isso pode envolver processos por danos morais, lesão corporal, homicídio culposo ou outros crimes. Instituição empregadora aplica sanções administrativas internas como advertência, suspensão ou até demissão. Cada esfera é independente, José. Um profissional pode ser absolvido na esfera penal, mas condenado eticamente ou administrativamente, e vice-versa. Isso quer dizer que o profissional precisa estar preparado para responder em mais de um campo ao mesmo tempo? Exatamente. É por isso que a formação ética e o conhecimento legal são tão importantes.
O profissional precisa ter consciência de que sua atuação não é apenas técnica, mas também está submetida à legislação e aos códigos de ética. Trabalhar com responsabilidade, manter o prontuário atualizado, comunicar erros e atuar com transparência são medidas que fortalecem a segurança de todos. Professora, que esclarecimento importante. Para encerrar, qual a principal mensagem que fica para os profissionais de saúde sobre essas responsabilidades? Eu diria que a ética, o conhecimento das normas institucionais e a atenção às legislações civil e penal não são obstáculos, mas aliados do profissional. Eles protegem quem age com responsabilidade e comprometimento. A postura ética e o cuidado integral não são apenas valores morais, são também estratégias de proteção e fortalecimento da profissão. Perfeito, professora. Muito obrigado por mais essa aula tão necessária. E a você que nos acompanha, não perca o próximo episódio, onde vamos falar sobre exemplos de infrações comuns e seus desdobramentos legais. Até lá!